Bendito seja o nome do Senhor, sejam bem-vindos no canal Rascunho da IBD. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, E na lição de número 5, da classe dos adultos, que tem como título geral o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a Igreja de Cristo. E nesta oportunidade estaremos aprendendo a lição de número 5, lição do dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Deus abençoe a todos, Deus abençoe os reformadores, e a igreja hoje tem uma certa liberdade de viver com a Bíblia, andar com a Bíblia, porque além de Cristo nos libertar, também teve o período da Reforma, onde os reformadores trouxeram 5 bases para a Igreja de Cristo, e nós vivemos dentro desse prisma, Muito bem, nesta oportunidade estaremos estudando o teor da mensagem de Paulo, o teor cristocêntrico, o centro da cruz de Cristo, o que a cruz de Cristo representa para o cristianismo, o que Cristo, a mensagem da cruz representa para a Igreja de Cristo, até onde vamos, somos alcançados com a mensagem da cruz, E o título da lição é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo, Todos nós sabemos que Paulo começa esse capítulo 1 do livro de Coríntios, que é pautado na nossa lição. O texto base da classe bíblica em classe é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, e do capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 1 até o 5. Então Paulo vai trabalhar aí essa proposta. E nós podemos ver que a partir do versículo 13, Paulo começa a fazer algumas inquirições, algumas perguntas, Nós vamos observar que Paulo ele sai perguntando para o povo. Nós podemos observar aqui que existia partidos cristãos de Jesus, E no ano passado nós tivemos aula dessa natureza, Quando nós falamos sobre o PFA, o PCP e o PCJ, Mas não é bem isso que vamos tratar. Nós vamos trabalhar aí a questão da Igreja de Cristo, o teor da mensagem de Paulo, quando Paulo vai fazer perguntas assim: vocês foram batizados em nome de Paulo? No capítulo 1, versículo 13, a partir da parte B, até o versículo 17. Paulo trata dos problemas da divisão da igreja. Na segunda pergunta, é uma pergunta retórica, Essas perguntas ele começa a fazer, responder também os exageros do povo e as inquirições do povo de forma retórica. Depois, Paulo vai trabalhar no versículo 13 até o versículo 25, ele vai perguntar assim: foi Paulo crucificado por vocês? Então, Paulo traz um significado, Paulo agora ele levanta um dos grandes temas desse capítulo 1, que é a cruz de Cristo. Então a cruz ocupa um lugar central na proclamação do Evangelho, A cruz, apesar de ser símbolo de prisão, mas foi na cruz que o nosso Senhor e Salvador Jesus fora preso, E isto por nós, foi tudo isto para salvar as nossas almas, nossas vidas, Então Paulo vai fazer essas perguntas, Então, tanto é um ponto assim muito forte que Paulo começa a pregar sobre a autorrenúncia quanto ao instrumento designado da salvação. Paulo vai introduzir um contraste entre o poder do Evangelho, e a fraqueza da sabedoria humana, porque os gregos, onde Corinto estava inserido, eles trabalhavam com isso. Quanto mais conhece, mais Deus, e não é bem assim, A sabedoria do homem, Paulo vai trabalhar também, que é loucura para Deus. Então, na verdade, precisamos ter sabedoria, mas precisamos ter prudência,
né? Sabedoria e prudência são dois fatores totalmente distintos. Então, o teor da mensagem de Paulo era cristocêntrico. Então, quando ele falava, nós pregamos a Cristo e este crucificado, né, Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto uma nova perspectiva, né, tirando todo aquele fator do saber, o saber acima de tudo. Não, Paulo disse que na fé, não só o saber, mas a cruz de Cristo era o centro. Então, dentro desse contexto, ele mostra que os grupos existiam ali dentro da igreja, olharam para a cruz de três perspectivas, né? Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Então, o escândalo para os judeus é loucura para os gentios, e mais para os que foram chamados, tanto judeus como o grego, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, no capítulo 1, versículo 23 e 24 do livro de 1 Coríntios. Então, Paulo vem trazendo essas três perspectivas. Paulo está dizendo, alguns que tropeçam na cruz, quem é que tropeçou na cruz? Aí, primeiro, ele vai apontar para os judeus, né? Os judeus, no capítulo 1, versículo 23, ele vai apontar para os judeus. Então, segundo, os gregos, né? Ainda ele vai apontando aqui para os judeus. Charles Hodge, ele vai mencionar 4 questões que Paulo considerou nula, porque Paulo considerou nula a sabedoria humana como instrumento de salvação. Primeiro, Deus deu o seu veredito para que a sabedoria humana não passe de tolice. Segundo, a experiência provou a insuficiência da sabedoria humana, né? Terceiro, Deus estabeleceu o evangelho para ser o grande instrumento da salvação. E quarto, a experiência dos coríntios revelou que a sabedoria humana não pode conduzi-lo à salvação e nele dá certeza dela. Então, Paulo traz a perspectiva da mensagem da cruz. A cruz, a mensagem tinha que ter o teor cristocêntrico, não é? E não aquele Cristo defunto, conforme pensavam ou tinham em consideração os judeus, né? Os judeus gregos ali, enfim, aquele povo. Então, Paulo não só tem a mensagem de Cristo crucificado, não é? É o poder de Deus. Ele vai dizer, Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e a sabedoria de Deus para os gregos. Então, nós somos chamados à comunhão por causa da nossa união com Cristo. Ele morreu por nós, nós fomos batizados em seu nome, nós estamos identificados com a sua cruz. Não é? Então, podemos observar que isso traz maravilhas espirituais, mudanças espirituais para a nossa vida, para o nosso ser, para o nosso entendimento. Não é? Então, mudou-se tudo. Então, os gentios agora têm uma oportunidade de receber a Cristo. Então, a igreja, dentro do seu teor completo, dentro da sua plenitude, a igreja é o povo de Deus chamado para glorificar a Deus. Então, Paulo ele vai trazer que essa perspectiva, trazendo para o povo judeu uma proposta muito contundente sobre a cruz de Cristo. Por isso que está escrito no capítulo 5, capítulo 1, versículo 23, nós pregamos a Cristo que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, conforme eu já disse aqui, esses dois grupos foram impactados e foram confrontados com essa mensagem, com o teor da mensagem cristocêntrica que Paulo estava pregando. Bendito seja o nome de Jesus. É bom lermos os textos, porque o comentarista, o pastor Elionai Cabral, foi muito feliz quando propôs o texto de 1 Coríntios, capítulo 1 e também do capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, irmãos, quando fui, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana. Então, o que ocorre? A proposta de Paulo e a proposta de Deus para Paulo foi que trouxesse aí totalmente um evangelho cristocêntrico. Então, Paulo, no versículo 2 diz assim, porque nada me propus saber entre vós, senão
senão a Cristo e este crucificado. Então aí está o teor da mensagem de Paulo, né? Eu estive convosco em fraquezas, em temor e em grande temor. Então a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, podemos observar que toda a proposta da mensagem de Paulo, a centralidade era a cruz que Cristo carregou, que Cristo morreu por nós. Então, as experiências, expressões chaves da palavra de Paulo, né, vai nos apontar aqui. Nesse capítulo 2, Paulo vai trabalhar uma proposta sobre a integridade do Evangelho, né? Integridade, as glórias do Evangelho, a integridade do Evangelho, né? A partir do seu capítulo 1, capítulo 2, aliás, 1 Coríntios capítulo 2. Então, nós vamos ver Paulo trabalhando aí que o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz, e não na cruz como objeto, mas na morte de Cristo na cruz. Então a centralidade da mensagem paulina está dentro dessa proposta. Paulo relembra 4 verdades sobre a Igreja de Cristo. Primeiro, ele relembra que acerca do conteúdo do Evangelho, né? Paulo diz, por que decidir nada saber entre vós, senão a Cristo e é esse crucificado. Ele não ficou esmiuçando a vida de ninguém, querendo saber, não. Ele foi pregando o que Cristo havia proposto a ele. E, em segundo lugar, ele relembra aos irmãos a sua dedicação exclusiva ao Evangelho, capítulo 2, versículo 1, 2 e 4. Paulo relembra que os coríntios e a sua resolução de se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não vos fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. Então Paulo não estava trazendo uma coisa dele. Paulo não estava se esnobando dentro dos conhecimentos romanos e conhecimentos gregos que ele tinha. Não, Paulo disse, não estou falando com vocês com sublimidade de palavra, mas eu prego a Cristo e este crucificado. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nós só podemos observar que Paulo relembra acerca da sabedoria de Deus, Paulo relembra acerca da maneira, ou melhor, de pregar o Evangelho. Paulo mostra uma terceira coisa aí, apontando para a igreja, que no versículo 1, ele diz que ao chegar em Coríntios, ele não anunciou o testemunho de Deus com ostentação de linguagem de sabedoria. Foi isso que Paulo estava dizendo. Então, dentro dessa proposta, nós vamos ver Paulo quebrando paradigmas daquele sistema grego, do sistema grego que ele dizia. E quando vamos ver o Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que a pregação é lógica em fogo, a pregação é razão eloquente, a pregação é teologia em fogo, a teologia vinda por intermédio de um homem que está em fogo. Então é conhecida a famosa frase de John Wesley. John Wesley vai dizer assim, ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Não é? Então o sermão tem que ter centralidade, e a centralidade do sermão bíblico é as palavras, é a cruz, é a morte de Cristo na cruz. Então, em quarto lugar, para fechar aqui essa proposta, Paulo relembra do seu propósito de pregar o Evangelho. Paulo deixa claro no versículo 5, que ele diz assim, e Paulo ele vai dizer assim, que pregava que tinha um propósito para pregar o Evangelho, para que fosse a fé, para que a vossa fé não se apoiasse a sabedoria humana, e sim no poder de Deus, né? Então nós temos que pregar o Evangelho com simplicidade, ressaltando o seu conteúdo, né? Que as pessoas não deem aí uma importância ao pregador, mas que deem importância à mensagem, não é? Às vezes o pregador não tem presença, presença até mesmo de palco, né? Porque ele não é artista, mas ele tem a mensagem que centraliza Cristo, né? Nós vamos ver que a origem da verdadeira sabedoria é Jesus Cristo, é a sabedoria de Deus. Então a origem da verdadeira sabedoria é a Cristo.
ou crucificado, que é a verdadeira sabedoria, que no grego é sofia, não é filosofia, mas o evangelho, é sabedoria de Deus, não está na sofia, ou seja, na filosofia humana. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. Então, entendendo bem o que a mensagem de Paulo, podemos observar que Paulo ele trabalha dentro da proposta do conhecimento da verdadeira sabedoria. Ele vai dizer o conhecimento da verdadeira sabedoria, não é? Ele vai trabalhar isso, e o conhecimento da verdadeira sabedoria é estarmos atentos a ouvir e pregar a palavra, que Cristo seja o centro, não é? da palavra, que Cristo, o Cristo da cruz seja a mensagem que Cristo passou, né, ao ser crucificado, né? Os dons de sabedoria, Paulo vai trabalhar também sobre os dons de sabedoria, tudo isso no capítulo 2, né? A partir do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos entender isso aí, tá certo? Então, nessas verdades propostas pelo apóstolo Paulo, nós vamos ver que na nossa lição de número 5, ela está dividida em 3 partes, né? 3 tópicos. O primeiro tópico é a centralidade da pregação do Evangelho, que eu acabei de falar. O segundo tópico são as expressões-chave do Evangelho, né? E o terceiro tópico é os efeitos da mensagem da cruz, né? Vamos, as expressões-chave da doutrina de Paulo, no caso, né? Primeiro, o ministério da pregação é a Cristo crucificado, sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento. Exclusivamente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade e nos ensinos de Cristo, lançaram fundamentos da doutrina cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, conforme ele afirma em Gálatas capítulo 1, versículo 12, né? Para pregar o Evangelho, sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos, por intermédio deste ministério judeus e grego, orgulhos de sua religiosidade, por exemplo, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, o orgulho de suas religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é Cristo, o crucificado. Então, toda sabedoria humana, mediante a morte de Cristo, mediante a mensagem cristocêntrica, não consegue salvar o mundo. Quem conscientiza o mundo do seu pecado, o homem da sua problemática com o pecado, é a mensagem dita, pregada, vivida, não é? Que Cristo espelhou na cruz. Então a palavra da cruz é loucura, ou seja, uma das cartas de Paulo, nós vamos ver que no 1 Coríntios 1:18, porque a palavra de Deus é loucura, não é? Havia aí mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos, filósofos, né? Então por isso que ele cita assim, né? Para os judeus, grego, a cruz era considerada loucura, né? Porque chocava a sabedoria humana. Então Paulo trouxe essa mensagem impactando todo o fator filosófico, toda a sofia que existia dentro do conceito grego. E Paulo já vai trazendo isto, Cristo e este crucificado era o centro da mensagem paulina, não é? No segundo tópico da nossa lição, nos diz assim, expressões chaves na doutrina de Paulo. Então, há algumas expressões de grande importância no ministério da pregação do apóstolo Paulo. O Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. Então, vamos ver. O Evangelho de Cristo, além de aparecer nos 4 evangelhos, esta frase, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra Evangelho também aparece nas cartas de Paulo, o Evangelho de Cristo, lá no capítulo 1, versículo 16 da carta aos Romanos. Nós vamos encontrar 76 referências dessa palavra no Novo Testamento. 54 encontradas nas cartas paulinas. De 76, 54 é encontrada nas cartas paulinas, né? Por isso, podemos dizer que ela é a central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Então, essa mensagem, o Evangelho de Cristo, é o ponto culminante, ponto central da mensagem que Paulo pregou, né? No Novo Testamento, a palavra Evangelho é Evangelho,
evangelho, que é um prefixo ou uma forma neutra da palavra que significa bom, bem ou bom, bem feito. Bom feito, bem feito, enfim, as palavras se diz. E assim que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia aos que leva as pessoas, que vamos levar até as pessoas. Então, e a frase Cristo crucificado, em Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado? Isso aqui está na frase na Nova Almeida Atualizada, ok? Na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Eu tenho uma aqui, está aqui embaixo. Então, não adianta que os olhos de vocês foi Cristo crucificado, ou seja, a palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante, é o tema, ponto nevrálgico, ponto central ali da mensagem do Evangelho. Se o mundo julgasse como loucura a mensagem do Messias ser crucificado, o apóstolo Paulo afirmava que a mensagem era mais sublime e demonstração da sabedoria. Ora, a cruz traz uma ideia da fraqueza ou loucura a quem crê, mas não o poder, a sabedoria, né? Deus, a sabedoria de Deus, para que os que creem. Então ela traz aí uma consistência, né? E por fim, outra frase muito dita por Paulo é o Cristo ressurreto, né? Não é uma importância, né? Não é um fator, não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, morreu, não tivesse ressuscitado, era apenas um defunto, como já dizia algum escritor, um defunto da Palestina, não é? Mas não é bem assim, ele ressuscitou. Então, sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Para que a cruz? Só era mais uma prisão inventada pelos fenícios, né? E praticada pelo judeu, por aquele povo daqueles dias, né? Contra os seus algozes, contra os seus criminosos, supostos criminosos, né? Não era o caso de Cristo. Mas, por isso, o apóstolo Paulo escreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Então, a mensagem do apóstolo, nós podemos observar que, ousadamente, ele trouxe essa mensagem, pregando aos seguidores de Cristo. Nós não somos chamados para fazer, nós somos chamados para fazer a mesma coisa, pregar a mesma coisa. Assim, por isso que Paulo disse: eu não me canso de falar as mesmas palavras. Não é enfeite de mensagens, de palavras de efeito que vai transformar vidas. Não, é a mensagem da cruz como ela é, sem tirar e sem colocar. Ainda que façamos o bem, façamos sabendo que a mensagem do Evangelho é loucura para o mundo, mas como tal, ela foi sempre o objeto de escárnio para os não crentes. Mas nós vamos pregando e Cristo vai libertando, glória a Deus. Mas temos que pregar, não só pregar, mas viver aquilo que pregamos, glória a Jesus. Se pregamos arrependimento, também temos que se arrepender quando tivermos problema com o pecado. Se pregamos transformação, temos que lutar para que Cristo transforme nossas vidas e nos guarde sempre, né? Então nós vemos exemplo disso, né? Numa peça escrita na antiga que foi desenterrada aí em Roma em 1857, por exemplo. A imagem trata de uma figura humana com a cabeça de burro pregada na cruz. A próxima cruz está aí um jovem, né? Então próximo à figura da cruz havia um jovem, né? Uma inscrição grega que dizia: Alexamenos, adora seu Deus. Ou seja, aqueles que acreditam que a imagem se destina a retratar Cristo na cruz, entende que ela é uma zombaria, né, internacional da adoração cristã a Cristo. Então já se ouve falar dentro dos meios dos arqueólogos esta história, né, que foi a arqueologia que levantou isso aí. Então, em nosso tempo, os escárnios e zombaria de Cristo, todos os cristãos continuam, não mudou nada. Então, há inúmeras peças de comédias anticristãs, vídeos online, memes, que declaram, por exemplo, que Jesus Cristo foi erguido dos mortos. Então, os cristãos adoram um zumbi judeu, não é? Não sei se você já ouviu falar isso, mas é importante trazer aqui que você ouviu falar
você já repreende logo. Então Cristo deveria ficar surpreso com a tal blasfemas, né? Ou que francamente com os tais ataques tolos, né? Então, quando vamos ver que a fim de proclamar e defender a mensagem de Cristo, a este crucificado, alguns princípios encontrados no primeiro capítulo de 1 Coríntios, né? Nós vamos ver, precisamos entender, os cristãos de Corinto tinham de se comportado de acordo com os padrões de sabedoria mundana, versículo 10 a 17 do capítulo 1. Como lidar com esse problema? Paulo introduz em uma sessão longa, né, no qual primeiro ele critica a pretensa sabedoria mundana, a partir do capítulo do versículo 18, do versículo 18, né, e no capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele prossegue a mesma fala, né? E aí ele oferece aí a verdadeira sabedoria de Deus. No capítulo 2, versículo 6, né? Ele trabalha isso até o capítulo 3, versículo 4. Então, 1 Coríntios capítulo 18, capítulo 1, versículo 18, está dentro de uma seção crítica de sabedoria do mundo. Né? Paulo olha primeiro aqueles que rejeitam o evangelho, então aqueles que aceitam também, ele está fazendo ali, ele é capaz de expor as fortes diferenças entre a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. Então nós vamos por 3 vezes, nos versículos 18 a 25, Paulo fala sobre a mensagem do evangelho ser loucura, né? Então a mensagem do evangelho não pode ser aceita normalmente por muitas pessoas, principalmente quem não faz nenhuma noção. Eles têm que achar impactante, porque senão não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela traz mudança, ela traz confronto, ela traz objetividade totalmente diferente. O objetivo é diferente. Então, quando você fala para alguém, eu sei tudo, tá tudo ok, tá tudo jóia, tá tudo... Não é verdade isso aí não. Porque a palavra de Deus, ela confronta sim, ela confronta. Então, é loucura para os que não creem. Ele conclui que a sessão, ele escrevendo, a loucura de Deus é a sabedoria que os homens, é a mais sábia que os homens, de acordo que o mundo considera a sabedoria, a mensagem da cruz de Cristo, a este crucificado é insensatez, o mundo considera assim. Então, dentro dessa proposta, vamos entender que Deus trabalha dentro de uma visão lógica, de uma visão óbvia, não é? Dentro de um conceito bíblico teológico, né? E nós vamos entender isso, que uma vida no poder de Deus, os efeitos da cruz, por exemplo, uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida de dependência de Deus. Nós podemos entender isso, que os efeitos da mensagem da cruz, ela vai trazer mudanças gigantescas na vida do ser humano, no comportamento, no ir, no vir, no sentar, no levantar, no dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres. As mudanças irão acontecendo gradativamente, e isso é visto não só por nós os cristãos, mas pelos cristãos de fora, os que ainda não são cristãos. Nós vamos testemunhar de que depois que você aceitou a mensagem da cruz, a sua vida mudou, porque o poder de Deus vai estar operando na sua vida. Outro ponto da mudança é que quando aceitamos a Cristo, e os efeitos da mensagem da cruz, ela causa em nós humildade, ela vai trazer a nós humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com este mundo, no caso, no capítulo 1, versículo 20. Então, aqui está na nossa lição assim: este exclui a Deus e enaltece o anticristo, né? Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz, a sabedoria da cruz que contrasta o mundo. Então, o que ocorre? Dentro desses conceitos, a vida em Cristo, os efeitos da cruz, causa um impacto que gera humildade na vida do ser humano, na vida do homem, independente de que ele pode estar em que estágio, qual é o status que tem. Para Deus isso não significa nada. O que significa é que você precisa estar enquadrado dentro da mensagem cristocêntrica, da mensagem da cruz que Cristo nos deixou. Nós vamos observar isso e reconhecer as nossas misérias, né? Nós vamos ver que enquanto aqueles nos faz prosperar diante de Deus, Cristo nos faz prosperar, e nós temos que reconhecer também a nossa miserabilidade e descobrir quem é verdadeiramente o Cristo, o manso e humilde de coração. E por fim, nós vamos entender aqui que uma vida na dependência do Espírito, isso é
os efeitos da cruz. Vida no poder de Deus, vida de humildade e vida na dependência do Espírito Santo. Não é? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus fale em cada coração, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Feliz dia da Reforma para todos e um bom final de semana. Um abraço, canal Rascunho Teológico, Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Deus abençoe a todos. A lição de número 7, lição de número 6, nós vamos estudar o Paulo no poder do Espírito Santo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.